Vamos meditar na palavra. Comecei domingo passado falando sobre visão e eu quero continuar falando sobre esse tema. A importância, para irmos para o futuro, a importância de termos uma visão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 22 e 23. Mateus capítulo 6, os versículos 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Muitas pessoas oram assim: Senhor, ilumina o meu caminho. Muitas pessoas já me disseram assim: pastor, eu tenho orado para que Deus ilumine o meu caminhar. E eu tenho explicado que esse iluminado caminho não é uma luz que vem dos céus, mas é uma luz que foi colocada dentro de nós, que ilumina o nosso caminho através do nosso olhar. Jesus deixa bem claro, de que são os olhos a candeia do corpo. Então entenda, quando a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é eu andar com a Bíblia tentando iluminar os meus passos. Essa luz que está contida nessa palavra, que entra dentro do meu ser, e então quando eu olho para as coisas, para as pessoas, para as situações, esse momento é iluminado pelo meu olhar. Você entende a dinâmica? Porque Jesus está dizendo que se nós temos bons olhos, todo o nosso corpo será uma candeia, será iluminado. Mas se temos maus olhos, todo o nosso ser será repleto de trevas. Tudo depende, irmãos, do nosso olhar. Por isso que domingo passado, quando eu comecei a falar sobre a visão que nós devemos ter, eu disse que o maior inimigo da visão são os olhos. O maior inimigo da visão, os olhos. Quando a gente olha para essa palavra de Mateus capítulo 6, versículo 22, quando Jesus fala sobre olhos bons e olhos maus, no original a palavra grega é oftalmos, como a gente conhece mesmo, oftalmos. E não fala apenas dos olhos físicos, mas de forma metafórica fala sobre como a nossa alma, como o nosso coração enxerga e interpreta as coisas, as pessoas, os fatos. Olhos bons são os olhos do coração que interpretam a vida de forma boa. Olhos maus são os olhos do coração que interpretam as coisas da vida de forma ruim. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele faz uma oração dizendo: a minha oração é que Deus ilumine os olhos do coração de vocês. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre esse olhar do coração. O que mais atrapalha o olhar do coração são os olhos físicos. É aquilo que a gente está percebendo ao nosso redor. Por exemplo, a forma que você está percebendo através do que você está vendo, o que você está sentindo no teu casamento, na tua vida profissional, como você está enxergando isso, diz se o teu coração é iluminado ou não. Porque Jesus está dizendo que se nós tivermos maus olhos, tudo ao nosso redor se torna escuridão, se torna trevas. A forma
que interpretamos a vida, a forma que interpretamos o nosso ambiente, a forma que interpretamos o que as pessoas estão nos dizendo. Irmãos, isso é tão sério que tem pessoas que o coração ele está tão embotado, tão obscurecido, que às vezes alguém vai lhe fazer um elogio e essa pessoa interpreta mal até um elogio. Por quê? Porque às vezes até o elogio é tomado como ofensa, porque o problema não é o que a pessoa está falando, o problema é como eu estou interpretando o que a pessoa está falando. Porque às vezes alguém vai trazer até palavras boas, mas meu coração está tão embotado, está tão repleto de densas nuvens, de densas trevas, que a forma que eu estou interpretando até um elogio, até uma palavra sensata, a minha interpretação é de peso, de escuridão. É disso que Jesus está tratando, quando ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Então olhe a oração que Paulo faz quando escreve aos Efésios capítulo 1, vamos ler juntos? Olha o que diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 17, 18, 19, ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria. Olha o segredo aí, quer ter olhos bons, peça esse espírito de sabedoria. Olha o que ele está dizendo: dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Essa é a base de ter uma vida iluminada, ter sobre a sua vida espírito de sabedoria e de revelação. Por isso que quando eu orei pelos pais, a minha oração foi exatamente nesse sentido: meu Deus, abençoe e traga um espírito de sabedoria sobre esses pais. Por quê? Porque isso vai iluminar a vida dos seus filhos. Paulo está dizendo que ore e pede a Deus espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Quer conhecer uma pessoa sem visão? Essa pessoa não tem esperança de futuro. Essa pessoa olha para frente e não consegue ter a visão sobre um futuro de esperança. Esse é o diagnóstico de uma pessoa que está sem visão, não tem o espírito de sabedoria, nem tem o espírito de revelação. Falta de esperança. Eu expliquei isso aqui domingo passado, né? Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão cada vez mais desesperadas. A palavra desespero vem da falta de esperança. Desespero. Se você não tem esperança, então você se desespera. O coração embotado, o coração cheio de trevas, não tem esperança. E Paulo está dizendo que pede ao Senhor que essas pessoas que tiveram o coração iluminado conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Como é que eu tenho um espírito de sabedoria? Como é que eu recebo o espírito de iluminação? Uma força de Deus que atua na minha vida. Irmãos, quando nós somos guiados pelos nossos olhos, tudo ao nosso redor é repleto de trevas. A gente não consegue ter esperança no nosso futuro, a gente não consegue ter esperança no futuro da nossa nação, a gente não consegue ter esperança nas pessoas. Quantas pessoas que têm vivido assim? É assim que a visão fica ressequida, né? Repito o que eu disse aqui domingo passado: converse com 10 pessoas e pergunte para as 10 pessoas qual é a sua visão para os próximos 5, 10 anos. E você vai perceber e receber da maioria um poço seco. Porque as pessoas elas têm uma visão imediatista. Eu falei aqui domingo passado sobre o que me assusta nos jovens, né?
Converse com jovens e pergunte qual é a sua visão de futuro. Até trouxe o exemplo, né? Você conversar com pessoas agora, qual é a sua visão para 2026? Tem pessoas que a sua visão para 2026 é já pagar o pré-caju do próximo ano. Qual é a sua visão para 2026? Não, já estou pagando o pré-caju do próximo ano. Aí mostra o quanto a visão é rasa. Mostra o quanto a visão ela é estreita. Porque a visão de futuro, ela é abastecida por uma esperança que é nutrida. Então nós precisamos nutrir essa esperança. E o apóstolo Paulo nos diz que essa esperança ela é nutrida por uma força de Deus que atua em nós. Se nós olharmos as coisas e as pessoas pela percepção dos nossos olhos, o que vai acontecer? Nós ficaremos raquíticos, porque tudo ao nosso redor conspira contra essa visão. Por isso que eu disse domingo passado que os olhos são os maiores inimigos de uma visão. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. A fé é alimentada por uma visão, a fé é alimentada por uma esperança, mesmo que eu não esteja vendo. Qual é o conceito de fé, gente? Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu não estou vendo. Esse é o conceito celestial e espiritual de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. Está falando de esperança. E a prova, o fundamento das coisas que eu ainda não vi, mas está firme no meu coração. A fé é alimentada pela esperança. A fé é alimentada pela visão e a visão se alimenta da fé. É um ciclo que se fecha. A fé, esperança, visão é o que traz a base da vida de alguém que anda com Deus. Se eu não tenho visão, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho visão. Se eu não tenho esperança, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho esperança. Esse ciclo que precisa se fechar. E qual é o maior inimigo? O que os meus olhos estão me dizendo. Esse é o maior inimigo. Se eu baseio a minha vida naquilo que eu estou percebendo, então eu posso ter ou um corpo, uma vida, um ambiente iluminado, ou eu posso ter todo o meu ser repleto de trevas. E eu preciso me perguntar nessa manhã, quando eu olho para frente, quando eu olho para o meu futuro, qual é a percepção que a minha alma tem? De forma profunda, qual é a percepção que a minha alma tem? O que alimenta a minha alma é a minha visão. O que alimenta a minha alma é a minha esperança ou a minha desesperança. Então, por exemplo, quando eu olho para o meu casamento, eu olho para frente, o que alimenta a minha alma? É esperança ou desânimo? Isso diz muito sobre a minha visão, isso diz muito sobre a minha fé, isso diz muito sobre a esperança do que eu estou vivendo hoje. Eu quero rapidamente trazer uma história que todos nós conhecemos, que traz para a gente de forma bem didática, gente, de forma bem didática, quem anda pela fé, que tem uma visão, e quem anda pelos olhos, por aquilo que está enxergando. Todos nós conhecemos a épica, emblemática história do menino que enfrentou o gigante. Eu sempre costumo trazer essa correlação, né, na diferença entre os soldados experimentados de Saul, os guerreiros de Israel, e aquele jovem, aquele menino que cuidava das ovelhas. Por que que Davi decidiu enfrentar Golias e os guerreiros experimentados de Israel não se disponibilizaram para enfrentar Golias, apesar de terem experiência, apesar de terem perfil para isso, né? É tanto que quando Davi se apresenta a Saul dizendo que enfrentaria Golias, o rei olhou para ele e disse para ele o quê? Você não tem perfil, meu filho, você não tem perfil. Se ele olhasse para os outros soldados de Israel, ele diria, eles têm perfil, você não. Por quê? Porque Saul se guiava pelos olhos, Davi não. Os soldados de Israel se guiavam pelos olhos, Davi não.
Então, abra sua Bíblia, por favor, vamos relembrar uma história muito conhecida, mas que sempre nos alimenta, sempre nos ensina e sempre enche o nosso coração de esperança, né? 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. O capítulo 16, o capítulo anterior, fala do momento em que Davi é ungido, né? Para você que não conhece a história em detalhes, existia um rei sentado no trono, mas Deus já tinha escolhido outro. Saul não andava na vontade de Deus, Saul não tinha um coração voltado para o Senhor, então Deus foi atrás de outro, e a palavra diz que ele encontrou alguém, é o que diz a palavra de Deus, né? Eu encontrei o meu servo Davi. Deus olhou para o coração de Davi, já que a gente está falando sobre os olhos do coração, né? E viu que Davi tinha um coração forte, iluminado. Ele disse: pronto, é esse menino. A palavra diz que ele manda o profeta Samuel na casa do pai de Davi, e lá ele escolhe um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. A palavra diz que no primeiro momento, quando Samuel revela a Jessé que iria ungir um dos seus filhos, Jessé perfila todos os seus filhos, com exceção de um. Samuel chega lá e diz: olha, Jessé, Deus mandou eu vir aqui para escolher um dos teus filhos como o próximo rei de Israel. Traga todos os filhos aqui. Então Jessé perfila todos os seus filhos. E agora Samuel pega o chifre cheio de óleo, né, como era costume daquela época. E quando ele vai tentar ungir o primeiro, Deus diz: não é esse o segundo, não é esse o terceiro, não é esse o quarto e tal. E a palavra diz que os 7 que foram apresentados pelo pai de Davi, os 7 foram rejeitados. Por quê? Pelo recado que Deus dera a Samuel, dizendo para ele: Samuel, você está olhando a aparência, mas eu olho o coração. Os irmãos percebem por que nós precisamos ter a mesma visão de Deus na forma de interpretar as coisas e as pessoas? Quem sabe? Às vezes o que está confundindo as nossas decisões é que a gente está decidindo pela estética, pela aparência. O Senhor rejeitou os 7 filhos de Jessé que estavam ali perfilados. O Senhor rejeitou categoricamente todos. Quando Samuel tentou ungí-lo, o Senhor disse: não, 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 não. Então Samuel pergunta ao pai de Davi: você não tem mais filho? E ele diz: tenho sim. E por que não trouxe, gente? Se ele tinha um 8º filho, por que ele não trouxe para aquele momento? Samuel disse para ele: e cadê ele? E Jessé disse para Samuel: olha, ele está lá cuidando das ovelhas, lá no campo. Por quê, gente? Porque Jessé também se guiava pela aparência. Jessé também se guiava pela estética. E aí quando Samuel diz: olha, nós não vamos sentar para comer antes que ele chegue, o que é que Jessé disse para Samuel? Olha, ele está lá. Era tipo assim, né? Se esses aqui não foram escolhidos, imagina ele. Samuel disse para Jessé: nós não sentaremos enquanto ele não chegar. Porque nós olhamos a aparência, nós somos guiados pelos olhos. Deus não. Deus faz a leitura do coração. Sempre que nós guiamos a nossa vida, irmãos, pelos olhos do coração que são iluminados por Deus, há uma chance muito grande de dar certo as nossas decisões. Sempre que nós guiamos a nossa vida pelos nossos olhos físicos, há uma probabilidade muito grande de escolhas erradas, escolhas desastrosas e fora da vontade do Pai. Visão tem a ver com olhos do coração. Escolhas erradas têm a ver com olhos físicos. Guarde isso no seu coração. Davi chega, eu acho demais, eu gosto demais dessa frase. A palavra diz que quando Davi aponta, o Espírito diz no coração do profeta: é este, levante-se e unja-o, é este. Os olhos do Senhor estavam em Davi, não era a aparência. O Senhor estava escolhendo não pela aparência Samuel quis ungir Eliabe. O Senhor olha para Davi e diz para Samuel: é este. Davi se levanta, pega o chifre com óleo, derrama sobre Davi e diz para ele: você foi escolhido
para ser o líder do seu povo, Davi se ajoelha pastor e se levanta rei. Mas o que aconteceu, gente, na vida de Davi quando ele se levantou depois daquela unção? O que aconteceu? Nada. Como Davi não era alguém guiado pelos seus olhos, quando ele se levanta ungido, né, todo lambuzado agora de óleo, e olha para a sua vida, estava-lhe prometido o trono, mas a sua vida continuou do mesmo jeito. O que ele via a partir da unção? O que ele via? Ovelhas. O que Davi via depois da unção, gente? Mato. O que Davi via depois da unção? Enfrentar leão, enfrentar urso. Era isso que ele via. Mas ele não se guiava pelos olhos. A unção tinha dado para ele uma visão. Então a vida de Davi continua corriqueiramente igual. Pelo menos o que os olhos mostravam, né? Até que Deus provoca na vida dele o quê? O que eu tenho falado sucessivamente, principalmente nesse final de ano para a igreja. Deus prepara para Davi um desconforto. Todas as vezes que Deus ele quer nos levar para um outro nível, ou ele promove, ou ele permite um desconforto. Desconforto é um instrumento de Deus para nos levar a uma mudança. Esses dias eu estava ouvindo a mensagem do bispo JB, e ele dizia que atendeu um jovem pastor que estava no início do ministério, vivendo uma situação muito delicada na sua vida, dores profundas, decepções na fé, decepções na liderança que ele tinha, e ele conversa com o JB, e ele chora, e ele se lamenta, e quando ele termina a sua conversa, o bispo diz para ele: abrace sua dor, abrace sua dor, ela vai lhe promover, abrace sua dor. Será que ele está falando sobre algum tipo de posicionamento masoquista? Gente, desconforto é um trampolim. Antes de você reclamar do desconforto que Deus te permite viver, olhe para ele como uma promoção. Das palavras que eu tenho trazido desde domingo passado, de pessoas notáveis, ícones, vitoriosos na palavra de Deus, todas as vezes que a gente fala da mudança, tem um desconforto no meio. E qual foi o desconforto de Davi, gente? Porque entenda, tá? Olhe para mim. Quando Davi recebe a unção de Samuel, a vida dele continua rotineiramente confortável. Ele volta para cuidar das ovelhas do pai, a vida não muda, ele continua sendo o pastor de uma região bucólica, tranquila e do campo. Tinha uma unção, mas continuava na rotineira, confortável vida, até que aparece na vida dele quem? Golias. Porque toda promoção é precedida por um desconforto. Então os irmãos de Davi vão para a batalha, que eram soldados, eram preparados para isso, e Davi que era ungido, continua cuidando das ovelhas. Vocês conhecem a história. Golias aparece, faz o desafio, ninguém quer enfrentá-lo, todo mundo com medo. O tempo passa, a palavra diz que durou mais ou menos 40 dias esse embate, né, de Golias fazendo desafio e os soldados de Israel se escondendo. 40 dias. O pai ficou preocupado, chama Davi e diz para ele: eu quero que você vá ter notícias dos seus irmãos. Preparou alguns bolos, fez alguns pães. A palavra diz que ele separou alguns queijos para os oficiais. Davi acorda cedo, prepara o animal, chama alguém para cuidar das ovelhas enquanto ele estivesse fora, porque Davi era responsável. Deus sempre chama pessoas responsáveis, tá? Ele foi para a sua promoção, mas primeiro ele deixou alguém cuidando das ovelhas. E então ele parte. Quando ele chega lá, agora a gente já está no capítulo 17, que ele está chegando para entregar esses proventos, ele ouve o brado do outro lado do ribeiro,
Golias, né, gritando, insultando, desafiando. E ele fica chateado com aquilo, tipo assim, né? Como que alguém pode se submeter a esse tipo de insulto? Mas a palavra diz que quando os soldados, inclusive os irmãos de Davi, inclusive o próprio rei, quando ouvia os gritos de Golias, a palavra diz que eles apavorados se escondiam. Por quê? Porque eles eram guiados pelos olhos, pela percepção dos olhos. Davi, quando ouve aquilo, ele diz: não é possível. Não é possível que alguém pode ficar calmo recebendo esses insultos. Aí é que chega esse momento da gente perceber essa diferença, gente, entre o olhar de Saul, seus soldados, inclusive os irmãos de Davi, e o olhar de Davi. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Por favor, 1 Samuel, capítulo 17. Vamos primeiro ouvir a descrição e as características do desafio. Capítulo 17, versículo 4. Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Vamos lá. Bruni, quantos metros você tem? 1,77. A gente estava aqui de manhã com o irmão Washington, ele tinha 1,86, era o mais alto daqui. Quem tem mais do que 1,80 aqui? Levante assim a mão. Ah lá, Ailton. Tem quantos metros, Ailton? 1,82? 1,82. Quem tem mais que 1,82 aqui? Ah, Mário. Mário, fica em pé aí, eu acho que você tem mesmo mais que 1,82. Quantos metros você tem? 1,85. Quem tem mais que 1,85 aqui? Ali, o irmão. Tem quantos metros, meu irmão? 1,86, olha aí, ó. É igual o Washington aí. Fica em pé aí pra gente te ver. 1,80, rapaz, você é alto mesmo, ó. Mas diante de Golias você é um tampinha. 2,90. Obrigado, meu irmão. 2,90. 1,86 perto de 2,90, hein, gente? Olha o restante, porque entenda, tá? O que nós vamos ler agora, olhe para mim, o que nós vamos ler agora é a descrição do que os olhos viram. Percebam isso, tá? O que nós vamos ler agora é a descrição e as características do que o olho viu e comprovou. Vamos lá? Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Se alguém pode estar, pastor, não é exagero não, gente. Nessa época, ainda aquele DNA dos Nefilins, que a palavra cita em Gênesis, ele ainda estava em atividade, tá? Alguns morreram no dilúvio, mas outros sobreviveram. E esse DNA, durante muito tempo, o livro de Gênesis diz que esses aqui eram os heróis da época, né? Então, esse DNA de gigantes, ele se perpetuou pela terra durante muito tempo, tá bom? Então, a palavra narra isso aqui, né? Golias vinha desse DNA que foi ali num período da história, né? A ciência já mostra isso. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma laçadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Por que isso aqui está descrito aqui, gente? Porque alguém viu. Isso aqui está descrito aqui porque alguém viu. É resultado de uma percepção. Lembra que eu disse? Os nossos olhos são os maiores inimigos da nossa visão. Então nós estamos trazendo uma descrição visual. Tamanho, escudeiro na frente, aparato bélico. Esse era Golias. Versículo de número 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionando
se posicionando para a batalha. Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Atônitos e apavorados. Resultado de uma visão. O resultado, gente, daquilo que a gente está vendo, ou pode nos impulsionar, ou pode nos levar para esse lugar de pavor e recolhimento. Quantas pessoas que você se reprimiu exatamente por aquilo que você foi vendo na sua vida, que você ouviu, porque quando eu falo aqui sobre o ver, tá, gente, tem a ver com os sentidos, tá? Tem a ver com os sentidos. Aquilo que você ouviu, aquilo que você percebeu, as palavras que você recebeu até hoje. A palavra diz que isso causou pavor no rei e nos soldados. Pronto. Davi está chegando, ouve tudo isso, só que ele ouve outra coisa. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 23 do mesmo livro. Vamos ler a partir do 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu, ou seja, entrou nos sentidos dele, né? Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Irmãos, precisamos ter um cuidado muito grande sobre as percepções das pessoas, porque as percepções das pessoas podem atingir como um raio o nosso coração e tirar toda a nossa esperança. Porque é assim, tá? Pessoas desesperadas fatalmente vão desesperar outras pessoas. A palavra diz que primeiro eles viram, ficaram apavorados e então começaram a comentar um com o outro. Vocês viram também? Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Estava conversando com a Dani essa semana e dizendo o quanto o ser humano, irmãos, é tendido. Nós temos essa tendência de focar só naquilo que drena a nossa força e nossa energia. O ser humano, ele não tem uma tendência de motivar. Quer ver como é isso? Você faz parte de grupos, seja da família, de amigos. Você já percebeu como é que corre uma notícia, quando essa notícia, ela traz a alegria, por exemplo, de um nascimento de uma criança? Já viu como é que essa notícia corre no grupo? Olha, nasceu o filho de fulano. Quantas pessoas comentam? Quantas pessoas celebram? Quantas pessoas se alegram? Perceba. Agora veja a mesma forma que a notícia corre quando fala da morte de alguém. Principalmente quando é uma morte trágica. Já percebeu? Nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de partilhar o que drena a nossa esperança. Esses dias a gente estava falando sobre isso. A gente vivenciou dentro dos nossos grupos de pastores, no mesmo momento, a notícia do nascimento de uma criança aqui da nossa igreja e a perda de uma família. E eu estava só observando como é que a notícia corre. Nós temos a tendência de partilhar mais o que drena a nossa esperança.
A palavra diz que eles viram Golias e não só ficaram satisfeitos em nutrir o medo, como agora eles começaram a partilhar. Vocês viram o homem? Viram o tamanho do homem? Eu dizia isso no culto das 7 da manhã. Você já viu, a gente leu, né, a partir do versículo 4, como é que a história descreve Golias? Dá mais ou menos 4 ou 5 versículos. Gente, eu vou fazer uma pergunta óbvia. Quem venceu essa batalha aqui? Golias ou Davi? Quem venceu? Todo mundo sabe, foi Davi. 4 ou 5 versículos descrevendo o gigante, o que perdeu, tá? O que perdeu. Sabe como é que a Bíblia descreve o que venceu? Davi era ruivo e de boa aparência, mas foi o que venceu. O que grita nos nossos olhos é o que escurece o nosso coração. O que grita nos nossos olhos e vai para o nosso coração é aquilo que nos traz tristeza. Tem pessoas, irmãos, que durante décadas a palavra que tem comandado a tua vida é aquela palavra que você recebeu no teu coração naquela manhã de densas nuvens, onde teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó trouxe aquela palavra dura no teu coração. Você já recebeu outras palavras iluminadas de esperança, mas sabe o que tem comandado a vida de muitas pessoas durante décadas? A palavra que drena a esperança. É o que acontece aqui. Vocês viram o homem? Vocês viram o gigante? É interessante porque, gente, a reação de Davi é completamente adversa. Quando Davi chega, ele está vendo o mesmo gigante, ele está ouvindo as mesmas palavras, mas o que guiava Davi não eram os olhos, o que guiava Davi era a visão, e ele recebeu uma visão quando ele chegou. Quer ver qual foi a visão que Davi recebeu e por que ele se motivou para enfrentar Golias? Eu vou te mostrar. Olha aí o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 25. Então eles comentam, né, uns com os outros. Vocês viram o homem? Vocês viram o tamanho do homem? Deixa eu só voltar aqui para o texto que eu estava. 1 Samuel capítulo 17. Olha o que diz o versículo. A gente parou no versículo 24. Eu vou ler ele todo. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Agora olha a visão que Davi recebeu. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Davi não quis saber sobre o tamanho de Golias. Davi não quis saber sobre o que ele tinha de habilidade. Davi não quis saber. Essas informações, gente, já estava correndo ali. Davi se interessou por uma coisa: a recompensa. Essa era a visão dele, a recompensa. E eu sempre chamo a atenção do seguinte: a recompensa era para todos. Por que os outros não foram? Porque eles estavam sendo guiados pelos olhos. Davi estava sendo guiado por uma visão. Ele já se via genro do rei. Ele já se via um homem rico. Ele já se via beneficiando a família do seu pai de nunca mais pagar imposto. Gente, aquela decisão de Davi naquele dia beneficiou até Jesus. Ops, até Jesus foi beneficiado. Você sabia disso? Que Davi, que aqui tomou a decisão de lutar contra o gigante, a família do seu pai nunca mais pagou imposto. Nunca mais. Ele beneficiou até Jesus. Por isso que Jesus é criticado no dia que ele está passando pela alfândega e ele simplesmente não paga o imposto. Por quê? Porque ele estava sonegando? Não, ele não precisava pagar. Ele era descendente de Davi. Então ele passa pela alfândega, vai embora. Aí os fariseus começam a criticar, né? Diz: ô Pedro, Simão, teu mestre passa aqui, não paga imposto? Aí Pedro vai dizer a Jesus: ó Jesus, a gente passou ali e eles começaram a criticar o Senhor porque o Senhor não pagou imposto. Jesus não precisou dizer que não precisava pagar. E Jesus nem tirou do bolso para pagar, você percebe?
Jesus diz o que para Pedro? Pedro, vai ali no rio, pesca um peixe. Quando você pescar um peixe, abre a boca dele, vai ter uma moeda, essa moeda vai pagar o teu imposto e o meu. Jesus não pagou do bolso dele, gente, nem tirou do saquitel do ministério dele. Por quê? Porque ele tinha essa garantia de isonomia tributária. Foi Davi que conquistou isso para ele, naquele dia. Olha que coisa, gente, ter a visão correta, ter o coração iluminado, a nossa decisão vai beneficiar as próximas gerações. Agora eu preciso lhe dizer isso também, meu irmão. Ter um coração embotado, uma alma obscurecida, isso pode comprometer gerações. Quantas pessoas, irmãos, que receberam conselhos errados, quantas pessoas que receberam despejar de uma alma amargurada, receberam despejar de uma alma cheia de escuridão. Blinde o seu coração, eu quero trazer essa palavra principalmente para os jovens. Blinde o seu coração de receber palavras de gente com alma obscurecida. Porque eu vou encerrar essa minha palavra exatamente trazendo que Davi também recebeu esse despejar do irmão e do rei dele, do irmão e do rei dele. E nós precisamos blindar a nossa alma, irmãos. Por que os olhos do nosso coração, o apóstolo Paulo diz que precisam ser iluminados? Precisam ser iluminados. Porque as pessoas estão querendo despejar na gente os seus medos. Então é alguém que foi muito infeliz no casamento e daqui a pouco está despejando sobre a sua vida a infelicidade do seu casamento. Não porque o teu casamento vai ser infeliz, mas porque essa pessoa está recebendo esse despejar na sua vida. Se blinde. Aqueles que estavam com medo de Golias não se davam por satisfeitos do medo está dominando a sua alma. Eles precisavam partilhar com todo mundo. Vocês viram o tamanho do homem? Vocês viram o gigante? Não dá, o gigante é muito grande, ele é terrível. Por que não ficavam isso para si? Davi era o contrário, né? Davi já chega com outra visão. Ele não quer nem saber de Golias, gente. Ele já sabia qual era o destino de Golias. Então ele chega interessado em quê? Na recompensa. Essa era a sua visão. O que é que vai receber mesmo? Vamos continuar lendo? Versículo 26. Davi perguntou ao soldado que estava ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Só depois que ele pensa, né, na incircuncisão, na aliança, ele diz: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Olha agora, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Aqui tinha tudo, tá, gente? Aqui tinha inveja, aqui tinha ciúme, aqui tinha despeita. Eliabe estava lá naquele dia em que Davi foi ungido no lugar dele. Então aqui tem toda a amargura de uma alma, né? Ele fica irritado com ele e pergunta: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Se sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para vir a batalha. Disse Davi: que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Você percebe? Davi estava tão focado na sua visão que ele pergunta de novo: tá, o que me interessa aqui não é Golias, me interessa aqui não é Eliabe. Ouça, tem gente que vai tentar te descrever, mas você não é o que essas pessoas estão te descrevendo. Eliabe diz para Davi: você tem um coração mau. Só que Davi tinha os olhos do coração iluminados. E ele diz: eu não sou mau. Meu coração não é mau, meu coração é iluminado. Gente, nessa época aqui, receber esse tipo de palavra do irmão primogênito, o irmão primogênito, gente, era, nessa época, a figura do pai para o futuro. O irmão primogênito aqui era o próximo patriarca. Eliabe era o primogênito. Então, quando ele recebe do seu irmão: seu coração é mau. Se você não tem o seu coração e a sua mente blindada, sabe o que sua alma vai lhe dizer? É isso mesmo. Se meu irmão está dizendo isso, é isso. Mas quem tem os olhos do coração iluminados,
Não, não é isso não. Eu sei o coração que eu tenho. Gente, e qual é a resposta de Davi? Qual é a resposta de Davi? Essa. Às vezes você tem que virar as costas, simplesmente porque o teu coração é iluminado. Pastor, mas eu não posso fazer isso, pois é alguém da minha família. Você não precisa desonrar alguém. Eu não vejo Davi desonrando seu irmão. Eu não vejo Davi maltratando seu irmão. Eu não vejo Davi dizendo coisas erradas com seu irmão. Ele simplesmente vira as costas. Às vezes, irmãos, nós não podemos fazer isso de forma física, tá? Mas às vezes a gente tem que fazer isso na nossa alma. E eu já fiz isso. Eu já fiz isso com muita gente. Que eu entendia que eu tinha que respeitar e honrar. Mas não dava para continuar ouvindo o que eu estava ouvindo. Eliabe continuou sendo o irmão mais velho de Davi. Eliabe continuou sendo o primogênito da família. Mas Davi entendia, eu não posso mais aceitar que ele diga que o meu coração é mau, porque o meu coração é iluminado. Eu não tenho coração mau. E ainda mais, gente, quando Davi fazia a leitura e entendia, ouça e preste bem atenção no que eu vou te dizer, quando ele entendia as intenções das palavras de Eliabe, como eu disse, eram palavras recheadas de invejas. Porque entenda, nós precisamos, irmãos, ter uma interpretação muito grande sobre as motivações das pessoas. E tem pessoas que a gente vai ouvir, até que a gente respeite, e a gente vai pensar enquanto a pessoa está falando. Qual é a motivação dessa pessoa de estar me falando isso? Ah, já sei. Vou continuar olhando para ela, vou continuar olhando para ele, mas a minha alma já virou as costas. Porque meu coração é iluminado, os olhos do meu coração são iluminados. Só que, se já era difícil, gente, ouvir o que Eliabe estava falando, Davi simplesmente vira as costas para ele e pergunta para o outro soldado, o que é que receberá mesmo? Porque ele estava ligado, era na visão, né? Ele já estava vendo o futuro, ele já se via genro do rei, ele já se via enriquecido, ele já se via com uma família garantida de isonomia tributária, então ele já estava vendo lá na frente. O outro soldado explica para ele a mesma coisa, aí a palavra diz que a voz dele chega até o rei, e ele diz, olha, diga para o rei que não fique mais preocupado, tem alguém aqui que vai enfrentar o gigante. Aí levam Davi para a presença do rei. Levam Davi para a presença do rei. E quando Davi chega lá, Mário, você com o seu 1,85 m diante de Golias era igual Davi. O rei olhou para Davi, né, de cima a baixo e disse, meu filho, você não tem condições. Você não tem condições. Você não tem condições. É interessante, gente, que nas palavras de Saul, ele descreve exatamente o que os seus olhos diziam. Ele diz para Davi, ele é um guerreiro experimentado. É como se Saul estivesse dizendo assim, ó, eu olho para você e você só é um menino. Eu olho para o gigante e ele é um guerreiro experimentado. Você não tem condições. Você não tem condições. Quantos de nós, irmãos, já recebemos isso com essas palavras ou com outras palavras? Você não tem condições. Eu já ouvi isso muitas vezes. Você não tem condições. Você não tem condições. A forma que recepcionamos essas palavras será bem diferente de acordo com a iluminação dos olhos do nosso coração. A iluminação dos olhos do nosso coração determinará a forma que recepcionamos essas palavras. O rei, o líder, a autoridade máxima de Israel diz para Davi, você não tem condições. Ao que Davi responde, vocês lembram o que Davi respondeu? Rei, deixa eu te contar uma história. Eu sou pastor. Um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E cuidando das ovelhas, um dia veio um leão e tomou uma ovelha. Ovelha que eu prometi defender com a minha vida. Eu fui atrás do leão. E eu peguei ele pela juba. E o matei. Eu tenho uma história semelhante com o urso também. Fui lá, peguei o urso e o matei. Agora, olha o que é visão, gente.
Olhem o que é visão. O que é que Davi diz para Saul? Esse será o destino do gigante. Do mesmo jeito que eu fiz com o leão e com o urso. Eu não estou vendo não. Ele com a cara no chão, não estou vendo não. Ele com o rosto cheio de areia, mas esse vai ser o destino. Na verdade ele estava dizendo, eu já estou vendo isso. Eu olho para o destino do leão e do urso e eu já vejo o gigante assim, com a cara no chão. É assim que ele vai estar. Ele estava dizendo o quê para o rei? O Senhor está vendo a minha aparência física, a minha estética e dizendo que eu não tenho condições. Eu olho para ele e já vejo o destino dele como do leão e como do urso. Visão, né, gente? A diferença entre ser guiado pelos olhos e ser guiado por uma visão. Pela visão de algumas pessoas você nem teria terminado o curso. Pela visão de algumas pessoas você nem teria se formado. Pela visão de algumas pessoas você nem seria capaz para esse cargo. Pela visão de algumas pessoas você nem teria condição de começar. Pela visão de algumas pessoas você nem teria condição de liderar. Eu lembro quando eu ocupei na minha profissão meu primeiro cargo de liderança. A diretoria de RH disse exatamente assim para o meu chefe: ele não tem condições. E meu chefe repetiu isso para mim. Olha só, ele disse que não assina porque ele disse que você não tem condições. Sabe que impacto isso trouxe na minha vida? O efeito contrário. O efeito contrário, do mesmo jeito do efeito que veio em Davi. Quem não tem condições é ele. Os olhos do meu coração sempre estavam iluminados. Eu quero no nome de Jesus nessa manhã te dizer: deixa o Senhor iluminar os olhos do teu coração. As palavras terão um menor efeito na tua alma se você deixar. A tua visão vai se ampliar. O Senhor vai fazer você olhar para o seu futuro, não porque você quer provar algo para alguém, porque esse também é o perigo, né, gente? Quando às vezes a gente acha que está sendo guiado por uma visão, mas por uma visão a gente está sendo guiado apenas por uma resposta que a gente quer dar a alguém. Ou seja, mais uma vez estamos sendo guiados pelos nossos olhos. Não, Davi não precisava provar nada, nem para Eliabe, nem para Saul. Ele só tinha os olhos na visão que Deus tinha para a vida dele. E ele simplesmente disse para o rei: o Senhor quer me dar a sua armadura? Olha, obrigado, o Senhor é muito gente boa, mas essa armadura só vai me atrapalhar. Deixa eu ir com aquilo que eu tenho habilidade. Tira a roupa de Saul, vocês conhecem a história. Passa no ribeiro, pega 5 pedras, pega a sua funda, o seu cajado e vai enfrentar o gigante. Eu quero encerrar essa minha palavra mostrando mais uma vez, gente, o quanto é importante a gente distinguir os olhos da visão. A palavra diz que quando Davi chega de um lado do riacho e Golias o vê do outro lado do riacho, a palavra diz que Golias olhou para ele e o desprezou. Cuidado, tá? Porque às vezes os nossos olhos estão mostrando para o nosso coração só a arrogância da nossa alma. Isso pode ser também uma tremenda de uma armadilha. Porque a palavra diz que do lado de cá Golias viu Davi, e o que Golias enxergou? Só um menino com um pedaço de pau na mão e com a funda na outra. Porque ele não tinha visão, né? Golias só tinha olhos. Davi, o contrário, tinha visão. Quando Golias do lado de cá do riacho diz para Davi: oh, você está pensando que eu sou um cachorro? Você vir para mim com um pedaço de pau e pedra? Era o que ele estava vendo, né? Ao que Davi do outro lado diz o que para ele? Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com escudeiro na frente, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Eu gosto demais, gente, só para a gente encerrar, da narrativa que Davi traz para Golias sobre os fatos futuros que aconteceriam numa fração de segundos ou de minutos. Davi diz para ele: você está vindo contra mim, eu estou vendo a espada, a lança, o escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você está afrontando. Aí ele diz então para Golias o quê? Ele faz uma premonição do futuro. Isso é visão, tá? Visão é quando a gente vai lá em 2026 e diz: oh meu Deus, tem muitos desafios gigantescos para eu enfrentar nesse próximo ciclo, mas eu vou contra todos esses desafios no nome do meu Deus. Diga graças a Deus.
Diga aí comigo, eu vou no nome do meu Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você vai no nome do seu Deus. E Ele vai te dar vitória. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós vamos no nome do Senhor. Davi então traz, gente, Golias estava lá, em pezinho, Vivinho da Silva, está todo armado, e Davi desse lado de cá, só olhando para ele, então ele faz uma premonição de futuro. Ele diz, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você afrontou, e hoje mesmo, eu darei a tua carne às aves do campo. Hoje mesmo, você e o seu povo serão derrotados. Davi estava vendo isso? Não, mas a sua visão estava mostrando. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Golias estava vendo só um menino com um cajado e 5 pedras. Era o que os olhos do gigante mostravam para ele. Davi estava vendo um afrontador. Ele olhava para aquele afrontador e dizia: a cena que todos verão no final dessa batalha é você com a cara na areia. Você vai cair de cara no chão, derrotado. Eu vou cortar sua cabeça, darei as suas carnes às aves dos céus. E hoje Israel e os filisteus vão ver o Deus que eu sirvo. Diga isso nesse momento para os desafios que tem para a tua vida em 2026. Eles verão o Deus que eu sirvo. Eles verão o Deus que eu sirvo. Não porque eu tenha que provar algo para alguém, mas porque o meu Deus é fiel, porque Ele cuida de mim, porque Ele cuida dos meus projetos, Ele cuida da minha vida. Todos verão o Deus que eu sirvo. Se você puder, um gesto de fé, traga assim as suas 2 mãos na altura do teu coração. A minha oração, meu Deus, nesta manhã, ilumina os olhos do coração dessa tua filha, desse teu filho, em nome de Jesus. Blinda, meu Deus, blinda os ouvidos, os olhos, os sentidos e o coração dessa pessoa, blinda. Eu oro por pessoas, meu Deus, que têm sido alvo de muita gente que tem despejado suas frustrações. Blinde, em nome de Jesus. O que Davi ouviu, meu Deus, era o despejar de uma frustração de uma alma amargurada, a alma do seu irmão mais velho. O que Davi ouviu de Golias era o despejar de uma alma perturbada. Eu oro nesta manhã, meu Deus, por pessoas que estão sendo alvo de almas amarguradas e perturbadas. Proteja, livre, preserve, resgate. O Senhor tem nos dado uma visão, e é a essa visão que somos fiéis. No nome de Jesus. É esse livramento que recebemos, meu Deus. É esse livramento que recebemos. Ilumina os olhos do nosso coração, através de uma força, como diz a tua palavra, que atua em nós, que atua através de nós. Ilumina os olhos do coração, para que isso gere esperança, para que isso aumente a fé, para que isso aumente a confiança. Ah, meu Deus, precisamos deste renovo nesta manhã. Não importa os gigantes que tenhamos que enfrentar, não importa mesmo.
o Senhor nos dará vitória em todas as batalhas, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham e contemplem as obras que tem feito, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu Deus. Sim, meu Deus. Declare isso. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Você pode declarar isso mais uma vez? Peça mais uma vez. Abra os Faça dessa canção uma oração. Faça dessa canção a sua prece nessa manhã, o seu clamor. Fazemos dessa oração a nossa prece, o nosso clamor, a nossa oração. Diga mais uma vez: abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto. Ah, meu Deus. Brilhando a luz da tua glória. Derrama sobre nós. Derrame seu amor e poder. Quem está no lugar alto tem visão privilegiada. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. qual é o teu maior desafio neste momento? É se libertar de uma visão que predispuseram a tua mente. Eu oro nessa manhã por você, que o teu maior desafio é se libertar de uma palavra. Se libertar de uma palavra que te escravizou em um lugar da tua vida, que te relegou a uma visão diferente da visão do propósito de Deus. Eu oro nessa manhã por você. Eu oro nessa manhã por você, que o teu maior desafio é se libertar de uma experiência dura e difícil que te levaram a viver. Isso, por mais que você queira se separar, se libertar dessa experiência, você não consegue. Eu oro por você nessa manhã, pedindo ao Senhor que ilumine os olhos do teu coração, para que você o veja, para que Ele te leve a esse lugar alto, privilegiado, para que Ele te leve a esse lugar de um destaque, de uma visão iluminada. Eu oro, meu Deus. Eu oro, meu Deus. Abra os olhos do nosso coração. É assim que nós queremos sair daqui deste lugar nessa manhã, com o coração iluminado, porque os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. E nós queremos ter olhos que iluminem, meu Deus, não só o nosso corpo, mas tudo ao nosso redor. Abra os olhos do nosso coração, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vamos celebrar na presença do Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Celebramos
meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto. Sim. Brilhando a luz da tua glória. Derrama sobre nós. Derrame seu amor e poder, Pois tu és santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto. brilhando a luz da tua Brilha sobre nós a tua glória, meu Deus. Derrame seu amor e poder, pois tu és santo, santo. Declare que Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Você pode dizer isso? Nós queremos te ver, meu Deus. Santo, santo, santo. Só Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Diga mais uma vez que Ele é santo. Levante o seu olhar. Santo, santo, santo. Deixa o Senhor te mostrar outras coisas. Santo, santo. Deixa Ele te trazer o espírito de sabedoria. Deixa Ele te trazer o espírito de revelação. Ah, meu Deus, quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Diga isso bem forte. Eu quero te ver. Revela-te a nós, meu Deus. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Mais uma vez, declare isso. Quero te ver. Eu quero te ver. Ah, meu Deus, abre os olhos do nosso coração. Revela-te a nós. Eu quero te tocar. Tem pessoas precisando tomar decisões sérias. Revela-te, meu Deus. Eu quero te ver. Ah, meu Deus, como precisamos disso. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Ah, bendito é o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos. Ah, como nós precisamos disso. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. É assim, meu Deus. É assim que queremos retornar para as nossas casas. Quero te ver. Eu tenho certeza que respostas estão sendo dadas. Quero te ver. Eu tenho certeza, meu Deus, que uma nova visão está sendo estabelecida. Obrigado, ilumina, ilumina. Como diz a tua palavra em Efésios capítulo 1, ilumina os olhos do nosso coração. Nós queremos te ver, meu Deus. Sabemos que o Senhor já está lá adiante. O Senhor já está lá no futuro, nos esperando e dizendo: venha minha filha, venha meu filho. Abra os olhos do nosso coração para a gente te ver. É o que precisamos. Obrigado por essa manhã. Obrigado por toda a palavra e por toda a promessa que foi ministrada ao nosso coração. Obrigado pelas famílias aqui reunidas. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua graça. Leva o teu povo em paz, guardado, protegido, guiado pela tua poderosa mão. Só aceitamos, meu Deus, o teu olhar que ilumina o nosso coração. Só isso aceitamos. Sobre a nossa vida, sobre os nossos passos. Guia cada família, guia cada homem, cada mulher, e nos leva em paz. Nos leva em paz. Estamos entrando, meu Deus, no último mês de 2025. Ainda muita coisa para ser feita.
ainda muitos milagres para presenciarmos e cremos que o Senhor é fiel. Obrigado. Nos dá uma tarde de domingo muito abençoada. O restante de dia, meu Deus, na tua presença, com o coração iluminado. Com o coração iluminado. É assim que sairemos nesta manhã deste lugar. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Leva-nos em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça, iluminando os nossos corações, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe. Vou em paz. Saia daqui cantando e declarando isso no nome